Eu amo pegar um livro sem expectativa nenhuma, apenas para desencalhar ele da minha estante e eu saber se eu quero ficar com ele ou me desfazer. E de repente esse livro me surpreende, eu me pego envolvida na história e até com vontade de ler as continuações. Isso aconteceu com Feios, de Scott Westerfeld. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje vamos falar sobre Feios. Se inscreva no canal, deixe um like e comente aí se você conhecia essa história, essa série de livros, se você já leu ou se você já viu ao filme da Netflix. Eu tenho esse livro já faz bastante tempo, essa minha edição ela é bem antiga, eu acho que é a primeira edição que a Record lançou, que tem essa capa. Agora, se eu não me engano, há mais 2 edições no mercado. Essa daqui eu não acho ela bonita, mas me deu vontade de ler as continuações, eu queria todas da mesma edição para ficar bonitinho na estante, mas não sei se eu vou encontrar, a não ser que eu vá a sebos para procurar, né, essas edições. Feios faz parte de uma série de 4 livros, Feios, Perfeitos, Especiais e Extras. O 4º livro, Extras, ele se passa após o 3º e os personagens são outros. Tanto que o nome Extra é justamente isso, né? Um extra para os fãs, porque a história desses personagens, pelo que eu entendi, termina no 3º livro. É uma distopia adolescente. Ele ficou bem famoso em seu lançamento lá em 2005, nos anos 2000. É um livro que fala sobre controle social, padronização de beleza, manipulação política, identidade, adolescência e pertencimento. É um livro adolescente, a personagem principal aqui está prestes a completar 16 anos. Eu não gosto muito dessas histórias adolescentes mais, não me prende, sabe? Eu tô em outra fase da minha vida, aos meus 31 anos, mas eu gostei dessa história. Temos aqui a história de Telly. Ela mora na Vila Feia, que é um alojamento, né, uma parte da cidade onde fica os adolescentes até completar 16 anos. Quando eles completam 16 anos, eles vão passar por uma cirurgia que vai deixá-los perfeitos, bonitos. E a partir daí, eles vão morar lá em Nova Perfeição, que fica do outro lado da ponte, onde as pessoas são felizes, elas vivem no luxo, elas curtem as festas e são lindas e maravilhosas e padronizadas. O sonho da Telly é que chegue logo o seu aniversário de 16 anos para ela passar por essa cirurgia. Seu melhor amigo, o Pérez, já passou, ele está lá em Nova Perfeição. Tanto que a gente começa o livro com ela indo visitá-lo, porque desde que ele passou pela cirurgia, eles não tiveram mais contato. Ele não mandou mensagem, ele não a visitou em momento algum. Então ela dá um pulinho lá, se envolve numa confusão e ao fugir dessa confusão, ela conhece a Shay, uma moça também que vai completar 16 anos no mesmo dia que a Telly. E Shay não quer passar pela cirurgia, ela tem uma ideia diferente daquele mundo, ela conhece pessoas que fugiram da cirurgia e moram afastados, e esse pessoal seriam os rebeldes, porque temos aqui um controle político que todo mundo é obrigado a passar por essa cirurgia. Eles sofrem, não seria uma lavagem cerebral, mas desde que eles nascem, eles são ensinados que eles precisam passar por essa cirurgia, que o mundo antes dos cientistas e dos médicos descobrirem que dá para deixar as pessoas perfeitas, o mundo não era um mundo legal, que é o nosso mundo. Nós, neste livro, somos chamados de enferrujados, porque nós nos destruímos. Então, as cidades do nosso tempo são ruínas, muitas delas foram destruídas, algumas eles mantiveram para poder levar os alunos, as crianças para lá, para elas verem como nós vivíamos. E nós nos destruímos porque havia muita guerra, havia muita ganância, havia muita discriminação e muita diferença de pensamento. E a partir do momento que você passa pela cirurgia e se torna perfeito,
você não tem diferença de pensamento. Todo mundo pensa igual, todo mundo obedece e vive naquelas regras. Então, nova perfeição, a partir do momento que você passa pela cirurgia, você vive numa utopia, mas uma utopia em que você não está lá de livre e espontânea vontade. Você passou por uma modificação no seu cérebro para gostar daquele mundo, para poder viver daquela forma. E Shai foge. Um dia antes do aniversário dela de 16 anos, ela foge e deixa as instruções com a Telly. Fala assim pra Telly ir com ela, a Telly não quer. Então ela fala, vou deixar aqui, se você quiser vir atrás de mim, é só você seguir essas instruções que ela escreveu como se fosse um poema em forma de código para Telly decifrar. E chega o dia da cirurgia da Telly, ela não é chamada para cirurgia, ela é levada até o centro dos especiais, onde fica os perfeitos que passaram por uma segunda cirurgia. Então eles são maiores, eles são mais musculosos, mais rápidos e tem cara de mal. Telly fica bem assustada quando ela encontra com eles, porque são as circunstâncias especiais. E eles são tipo uma lenda, não é todo mundo que sabia da existência deles. Aqueles que sabiam contavam, mas as pessoas não acreditavam. É como se eles fossem hoje espiões russos, ou a CIA, ou até um FBI superior, assim, que bota mais medo nas pessoas. E Telly conhece a doutora Cable, que diz para Telly que a Shai fugiu, e eles estão atrás desse povo que está fugindo, que eles se chamam de enfumaçados e vivem na fumaça, que é uma vila que eles criaram para eles. Só que os perfeitos, né, no caso da doutora Cable, eles não conseguem encontrar esse povo nunca. Então ela diz para Telly, você só vai passar por sua cirurgia se você for atrás da Shai e entregar a localização da fumaça. E Telly não quer ir, mas ela acaba sendo obrigada, senão ela vai ser feia para sempre. E esses feios, gente, não são pessoas feias, deformadas, horrorosas. Somos nós. É a gente, com as nossas diferenças, um com o nariz menor ou o nariz maior, um com a testa maior ou com a testa menor, com boca pequena, boca grande, um com o olho preto, desejando ter o olho azul, os cabelos cacheados, a nossa pele, as nossas imperfeições, as espinhas. Somos nós, são as pessoas normais. Mas o padrão de beleza é outro. Então, você tem que passar por essa cirurgia que vai trocar a sua pele. Eles arrancam sua pele. Eles vão trocar os seus ossos. Eles colocam plástico no lugar dos seus ossos. Eles vão modificar os seus músculos. Você vai ficar bonito. Você vai aumentar seus olhos, trocar a cor dos seus olhos, trocar a cor do seu cabelo, o formato do seu cabelo, da sua boca, do seu corpo, da sua estatura, do seu peso, tudo, troca tudo. E você também não fica doente mais, você tem mais resistência. E até essa parte da história, eu era time perfeitos. Quem não quer, né, viver num lugar lindo, maravilhoso, sem guerra, sem violência, sem roubo, sem maldade, todo mundo feliz, curtindo, vivendo no luxo e bonitos? Quem não? Me fala. Só que chegou uma parte da história que eu fiquei neutra, que eu não estava do lado nem dos perfeitos, nem dos feios. Eu só fiquei neutra, mas eu não sei qual dos dois lados eu abraçaria mais. Talvez, para quem vive nessa realidade, na realidade dos enferrujados, eu seria time perfeitos. Sim, eu seria. A ter a liberdade e viver no mundo de sofrimento não faz sentido. Eu prefiro não ter liberdade, mas viver no mundo de perfeição. Mas não é sobre mim, vamos embora. Telly segue as instruções da Shai, ela consegue chegar até a fumaça e a doutora Cable deu para ela um colar. Este colar, a partir do momento que ela ativasse ele, a localização dela seria enviada para circunstâncias especiais e eles chegariam ali rapidamente. Só que Telly fica meio com medo de apertar assim que ela chega lá.
Então ela tenta conhecer primeiro o lugar até ela criar coragem, porque ela também não queria entregar a amiga. E Shay apresenta ela a toda a galera e apresenta ela a David. David é um rapaz de 18 anos, que é ele que busca os feios que querem fugir e leva eles até Fumaça. E eles vão trabalhar lá. Na Vila Perfeita, lá em Nova Perfeição, não há enterramento de lixo, eles não cortam árvores, eles não matam animais. É uma distopia com ficção científica, então tudo é futurista. Então essa destruição do mundo que nós causamos, eles não fazem. O que pega muito na tele, porque lá em Fumaça, tanto que eles se chamam Fumaça, porque eles têm que cortar árvores para montar as casas, eles têm que derrubar árvores para fazer fogueira, fazer lenha, eles têm que matar animais para eles comerem. Então isso deixa ela muito desconfortável. E para quem vive num mundo em que não há, né, essa matança, essa destruição, realmente é compreensível, né, a pessoa ficar desconfortável com tudo isso acontecendo. E é muito ensinado para eles que os enferrujados, nós destruímos o nosso planeta, né? E os perfeitos, eles não destroem o planeta, mas eles controlam a mente das pessoas. E é isso que a Telly descobre. A partir daqui, o vídeo vai estar completo de spoilers. Se você não quiser saber, pule para essa minutagem aqui. Telly conhece os pais de David. Ela começa a se apaixonar por David. Só que ela acreditava que ele e Shay tinham alguma coisa, que eles eram namorados, que eles eram apaixonados. Só que, na verdade, isso era algo só da cabeça da Shay. O David não gostava dela e não tinha esse interesse nela. Então, o David se apaixona pela Telly e a Telly por ele. E a Shay pressiona ela, falando pra ela contar pra ele que ela tem alguém lá no mundo dos feios, por conta daquele colar. Porque a Telly não tem coragem de contar a verdade, que ela é uma espiã ali. E a Shay deduz que o colar que ela tem foi alguém que deu pra Telly. A Shay acredita, né, que esse colar foi alguém que deu pra Telly e que é pra Telly contar pro David se desiludir da Telly. Então meio que a Shay, ela dá uma chantageada. Você quer continuar sendo minha amiga? Larga meu macho. É basicamente isso. Só que a Telly não consegue e ela quer ir embora. E o David fala pra ela, você pode ir embora, mas primeiro conheça meus pais. Os pais de David, eles eram médicos, eram eles que faziam as cirurgias para transformar as pessoas em perfeitos. E numa dessas pesquisas deles, tanto que eles eram perfeitos, agora eles não são mais, porque eles conseguiram modificar a cirurgia e se transformar em pessoas normais, em feios. E numa dessas pesquisas, eles descobriram que o cérebro das pessoas, depois que eles faziam a modificação, ganhava uma lesão. E essa lesão era tipo um tumor. Era algo assim que não prejudicava a pessoa ao ponto de matá-la, mas deixava a pessoa lenta, a pessoa lerda, a pessoa controlável, a pessoa feliz, satisfeita e sem opinião. Era como se a pessoa perdesse sua identidade. Então, essa modificação transforma a pessoa quase num robozinho. E isso foi algo que a Telly percebeu quando ela encontrou com o Pérez. Que o Pérez, ele era um cara alegre, divertido, bagunceiro. E quando ele se tornou perfeito, ele estava mais sério, mais contido. Não parecia ser a mesma pessoa. E esses dois médicos, os pais do David, eles acharam isso errado. Porque eles viram que isso acontecia propositalmente. Porque quando eles passavam por uma segunda cirurgia para se tornar especiais, isso era corrigido. Porque os especiais, os bombeiros, eles precisam ser rápidos, ágeis e pensar rápido, ter aquele senso de urgência. E os perfeitos perdiam isso. Tanto que só eram médicos aqueles que, ao fazer a cirurgia, isso não acontecia no cérebro, que foi o caso dos pais do David. Eles passaram pela cirurgia e notaram depois, né, avaliando,
que o cérebro deles não foi modificado. Então, quando uma pessoa tem o cérebro não modificado, ela ganha um emprego à parte. E aqueles que o cérebro acaba sendo modificado propositalmente é a população geral. E eles acharam isso muito errado, foi onde eles se rebelaram, fugiram e tentaram alertar as pessoas, mas eles seriam presos por conta disso, então eles fogem e agora eles criaram a fumaça e estão criando um lugar para as pessoas poderem viver livremente. A Telly fica assustada com tudo isso e ela começa a mudar de ideia e ela resolve então destruir o rastreador que ela tem aqui no colarzinho, no pingentinho, e a partir do momento que ela destrói, a localização dela é acionada. E não contaram isso para ela. Ela achou que ao destruir, acabou. Mas a destruição do colar ativava a localização dela. As circunstâncias especiais aparecem em fumaça, prende todo mundo e leva todo mundo em cativeiro para passar pela cirurgia. Telly e David conseguem fugir. Eles armam um plano para invadir as circunstâncias especiais e salvar os pais dele e os amigos. Eles chegam lá, só que o pai de David acabou falecendo ao passar por uma cirurgia para ter a mente apagada. Foi um teste que a doutora Cable quis fazer e deu errado. Ele faleceu. A Shay foi transformada em perfeita, o que deixou a Telly arrasada, porque a Telly se sentia culpada por tudo que aconteceu, principalmente pela morte do pai do David. E a Shay agora está perfeita. Então eles conseguem fugir, foge a mãe do David, mais 3 amigos. Eles pegam a Shay e levam a Shay também. E ao final, a mãe do David, ela consegue encontrar uma cura para os perfeitos. Então, a partir do momento que você tomar essa cura, não vai mudar a sua aparência, mas vai curar o seu cérebro. E eles querem que a Shay tome, só que ela não quer. Afinal, ela já tá com o cérebro modificado, ela não quer perder a vida perfeita que ela tem, ela tá se amando linda, ela tá reclamando daquela vida que eles estão vivendo lá nas ruínas dos enferrujados, que é lá que eles se escondem. E ela só tá lá pra tentar levar a Telly, pra Telly ser perfeita também. Então, assim, a Shay mudou e a Telly se sente muito mal. Até que no final a Telly diz o seguinte: então eu vou me tornar perfeita, vocês vão lá, me pegam, me trazem para aqui e eu vou fazer esse teste, eu vou experimentar a cura. E é assim que o livro termina. Eu contei por cima, tá, gente? Eu contei a história toda até aqui, mas por cima acontece muita coisa. É um livro bem frenético. Ele não tem momentos assim chatos, parados, tem muita coisa acontecendo, embora seja um livro também bem intimista dos sentimentos da Telly. A gente tem um ponto de vista todo da Telly, embora ele seja narrado em terceira pessoa. Mas eu gostei, eu achei divertido, chegava uma hora que eu não conseguia mais parar de ler. É uma escrita fácil, tranquila, é uma escrita jovem e é bom para descansar a mente. Às vezes a gente sai de uma leitura mais pesada, mais densa, mais difícil, pegar um livrinho assim é uma delícia. E eu gostei bastante, vou ler as continuações, talvez em algum momento, não sei quando. E estou assistindo ao filme da Netflix. Eu assisti metade do filme, é bem diferente algumas coisas, eles inventaram mais coisas para a história, reduziram personagens, alteraram algumas coisas, mas eu vou falar sobre o filme somente no vídeo de leituras do mês de maio, que aí eu vou ter assistido ao filme todo e falo para vocês nesse vídeo. Se você já leu, comenta aí se você gostou da resenha também, se você se interessou pela história, se você já tinha ouvido falar de Feios. Ele é uma das primeiras distopias antes de Divergente, por exemplo. Então, Divergente acabou vindo depois deste livro aqui. Se inscreva e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.